Deus, nós te louvamos, meu Senhor, e te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Que o Senhor continue com suas mãos de bênção sobre nossas vidas, nos guardando e nos ensinando. Fala conosco nessa noite, Senhor, porque precisamos ouvir a sua voz. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Eu vou ler novamente o 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Queridos, nesse texto, Marcos, ele vai nos apresentar um dos muitos milagres realizados por Jesus durante o ministério de Jesus aqui na terra. A cura de um cego. Quando se fala a cura de um cego, é levado logo à nossa mente para Bartimeu. E este ato da cura de Bartimeu por Jesus, ele não foi só uma cura física, mas também de uma poderosa demonstração de fé e do amor transformador de Jesus. Então ele mostra para nós uma poderosa demonstração de fé daquele homem, mas também mostra para nós o amor transformador de Jesus Cristo. E é claro, eu posso alcançar uma cura para a minha vida, e você pode alcançar uma cura para a sua vida, mas eu preciso ter fé, eu preciso acreditar que o Senhor faz. Então, eu gostaria de tratar alguns pontos com os irmãos. O primeiro, falar sobre as nossas enfermidades espirituais e emocionais. Porque essas enfermidades, elas podem nos colocar também num caminho e ali ficarmos esmolando também. Porque se eu não tenho nenhum tipo de comunhão, se eu estou com problemas muito sérios e espiritual, eu não estou em comunhão com meu Deus. Porque aqueles problemas, eles podem me fazer me afastar dele. Há problemas emocionais também que nos afastam do Senhor. Eles nos impedem da leitura bíblica, ele nos impede de oração. Tanto esses problemas espirituais, quando a gente chega nesse momento, há problemas espirituais em nossas vidas que nós não temos nem vontade de ir à igreja. Nós não temos vontade mesmo de ler a Bíblia, de meditar na palavra do Senhor, de orar, porque aí vem eu passo a não acreditar mais naquilo. E será que aquele homem, ele não sofria de problemas emocionais? E como estava a sua espiritualidade antes dele ouvir falar de Jesus? Quando a cura desse homem começou? Quando essa cura começou? Quando ele ouviu falar de Jesus. É interessante que aqui, quando iniciou Marcos, você notou que parece até que faz uma contradição de palavras, que a Bíblia diz que foram para Jericó. E logo após, tem um ponto, e fala, quando ele saía de Jericó. Jesus vinha tratando de assuntos de que Tiago e João, eles queriam um sentar do lado direito e do lado esquerdo.
E Jesus vinha tratando isso com eles e caminhando para chegar para essa cidade. E chegaram. E logo depois Jesus resolve sair, e eles iam saindo. E esse homem ouviu falar de Jesus. A multidão falava, é ele, é Jesus. Então, isso acendeu dentro dele o que, irmãos? O desejo, a fé, a vontade, eu quero, eu preciso. E às vezes precisamos e não buscamos. Às vezes precisamos e não queremos. A cura desse homem começou quando ele ouviu falar de Jesus. Jesus passava. No versículo 47 diz assim, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Em que tipo de caminho hoje nós temos que estar para que a gente possa alcançar isso que esse homem alcançou? Ver Jesus passar, será que eu preciso realmente buscar literalmente um caminho? Jesus, irmãos, Jesus a todo momento Ele quer estar conosco. A palavra de Deus diz que o que nos afasta de Deus é o pecado. Mas quando nós buscamos o Senhor, como esse homem buscou, nós vamos encontrar sempre Jesus. É aquele que não nos abandona em momento nenhum. É no leito de um hospital, quando você está internado, quando você não pode receber visita, você está no CTI e não pode receber uma visita. Mas ali esse homem, ele está do seu lado. Quando ouviu então que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, irmãos, quando eu já li isso muitas vezes, mas eu fiquei muito pensativo na posição dele, e no decorrer aqui você vai ver que era constrangedor. Jesus sempre estará passando, porém muitas vezes nós não percebemos, porque estamos envolvidos demais com muitas coisas. Hoje tudo para nós é rápido, tudo para nós é corrido. Às vezes recebemos uma mensagem, olhamos, o nosso pensamento fala que já vamos responder, mas as coisas estão tão corridas que se você não responde aquela hora, você não responde depois. Sabe, irmãos, e às vezes estamos tão distraídos que não percebemos Jesus. E existem algumas oportunidades, em nossas vidas que elas aparecem uma única vez. E eu destaquei alguns pontos disso, botei que quando apareceu para ele, o que ele fez? Clamou com muita persistência. Aí eu defini persistência. É a capacidade de manter o esforço e a constância para alcançar um objetivo, superando obstáculos e sem desistir, mesmo quando as coisas ficam difíceis. O que ele fez? Ele começou a clamar quando as coisas se tornaram difíceis, e ele superou os obstáculos porque ele precisava alcançar o seu objetivo. Será que isso já aconteceu em nossas vidas? Será que isso já aconteceu no seio da nossa família, no nosso lar, com entes queridos? Eu lembro que há bem pouco tempo, isso aqui se enquadrava muito bem. Foi um clamor com muita persistência. Foi um clamor em que tivemos que manter uma capacidade de esforço para alcançar o nosso objetivo. Superamos obstáculos, a família também junto, sem desistir mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Mesmo quando a notícia veio me dizendo que o estado de saúde era muito difícil. Mas isso não nos parou.
porque nós queríamos alcançar o nosso objetivo. Ele brincou, ele estava ali naquela posição dele, esmolando. E quando ele ouviu Jesus passar, ele ficou de risos, ele ficou brincando. Não! Por quê, irmãos? Porque ele sabia que era a oportunidade dele. E a oportunidade é a parte fundamental do sucesso. Sem oportunidade não acontece. Você pode mandar vários currículos, mas se alguém não pegar o seu currículo e te der uma oportunidade, ali foi a oportunidade de Bartimeu. E ele aproveitou, ele não brincou. E ele alcançou o objetivo dele. Então, para alcançarmos objetivos elevados com Deus, precisamos vencer, sim, obstáculos. Talvez na sua vida não seja um obstáculo na saúde. Pode ser um obstáculo em outra área da sua vida. Pode ser um grande obstáculo, mas pode ser um pequeno obstáculo, mas é um obstáculo. Ele está impedindo no momento a sua evolução. Então, para vencer obstáculos, o 48 diz assim, no versículo. Qual era o obstáculo dele naquele momento? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Sabe, quando você tem um pensamento, você compartilha, e para você o pensamento é bom, e tem, às vezes, pessoas que sempre falam, não, isso aí não serve para você, isso aí não dá para você, você não se enquadra, você não se molda nisso aí, sempre trazendo obstáculos, sempre colocando obstáculos para você. Eu preciso ir lá. Não, mas você não precisa ir lá agora. Então são, às vezes, pequenos obstáculos que aparecem em nossas vidas. E precisamos, queridos irmãos, superar esses obstáculos. E às vezes são obstáculos internos. Medo. O medo. O medo pode ser um grande obstáculo para nós. O medo pode ser. Também um outro, o complexo. Vamos aqui pensar agora na posição de Bartimeu. Primeiro, ele vivia ali porque a sua família o rejeitava, porque segundo a tradição ele era maldito. Cego, maldito. Então a condição dele estava bem abaixo da sociedade. Família, sociedade, amigos, nada. E tudo na vida dele era obstáculo. O que ele tinha era estar em um lugar e pedir, viver de favores. Aquele que fica no caminho e fica esmolando no caminho, ele vive de favores. E Deus não nos levantou para isso. Somos homens, mulheres, jovens, adolescentes de Deus. E temos um Senhor que anda conosco em todos os momentos. O pessimismo também. Isso aí já não deu certo aquela vez. Não vai dar certo agora. O pessimismo também nos acompanha em muitas coisas. Às vezes deixamos de resolver um problema pelo pessimismo. Às vezes deixamos de ganhar uma bênção pelo pessimismo. E o conformismo. Não. Assim tá bom. O sapato está apertando. Não, tá bom. As coisas que estão faltando, não, mas não tá. Eu não posso me conformar. Eu tenho que pedir socorro àquele que pode me socorrer. Eu tenho que pedir ajuda do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis. É simples. Mas para isso eu preciso buscá-lo. E acreditar que o Senhor ainda cura. O Senhor ainda cura. O Senhor ainda resgata. O Senhor ainda faz. O que nos impede muito de recebermos é a nossa incredulidade. E temos agora os obstáculos externos. Porque tem muitos que não acreditam que existem forças espirituais que lutam
para nos impedir de alcançar o nosso objetivo, mas existem. Primeiro, que você fazia parte de um exército antes de se alistar no exército de Cristo, antes de ter esse encontro com Cristo, antes de passar para as fileiras do exército de Cristo, você fazia parte de um exército. E o que aconteceu com você? Você desertou de lá, você saiu de lá, o Senhor te resgatou de lá, e agora há uma luta muito grande, porque lutar contra o Senhor, Ele não vai lutar, porque o Senhor não tem adversário, mas tem para mim e tem para você. E eu preciso estar muito perto do meu comandante, para que Ele me defenda. E eu preciso estar, e Ele faz isso. Então, esses obstáculos externos, também eles querem nos impedir de alcançarmos nossos objetivos. E outros obstáculos externos são pessoas que elas não querem que você alcance a sua vitória. São obstáculos externos. E lembre-se sempre que os campeões sempre superam obstáculos. Para se obter êxito, para se obter vitória, é preciso superar obstáculos. Uma das coisas do esporte que eu admiro é aquela corrida com obstáculos. É superação. A cada ponto um obstáculo, a cada ponto um obstáculo, a cada ponto um obstáculo. E vai superando a nossa vida, cheias de obstáculos, em que nós precisamos estar com o Senhor mesmo, para nos impulsionar naquele momento de dar o pulo. Veja, irmãos, que não importa onde e como o homem esteja, o Senhor se importa. Jesus, quando ouviu Bartimeu gritando, existiam muitas pessoas falando. Como ele teve aquele momento de ouvir bem o que Bartimeu gritava e falava? É o pedido de socorro. É o pedido de alguém que colocou em Jesus toda a sua esperança. Ele colocou em Jesus. E em Marcos 49 diz assim: Jesus parou e disse, ele ouviu, chame, traz ele. Aí ele fala, Bartimeu até ele. Mas aqueles que foram falar com Bartimeu, ó, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Ai, gente, que coisa maravilhosa ouvir isso. Jesus ouviu o clamor daquele homem. E por que nós, às vezes, não acreditamos que ele ouve o nosso clamor? Será que a gente não move a nossa fé o suficiente para que ele ouça? O que fez Jesus ouvir foi a fé daquele homem, foi o jeito que ele gritava, a maneira que chegou aos ouvidos de Jesus. E na hora, Jesus parou tudo para atender um mendigo cego que esmolava. E deu a ele a oportunidade ainda. O que tu queres que eu te faça? Olha, pensa nessa noite Jesus chegar para você e falar, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele não pensou em outra coisa que não fosse naquilo que era o maior obstáculo da vida dele no momento, era a sua visão. Era aquilo ali que o fazia viver a vida que ele vivia. E Jesus abençoou aquele homem.
Querer é o primeiro passo para a solução do problema. Tem pessoas que ela vive e ela consegue conviver com problemas. Quando eu detecto o problema, eu preciso querer sair do problema. E aquele homem vivia com esse problema há muito tempo, mas ninguém trazia solução para ele. E a oportunidade apareceu. O que ele fez? Eu quero sair desse problema, eu preciso querer. E foi o que ele fez, foi o primeiro passo para a solução dele. O que ele fez? Jesus pergunta para ele assim: o que você quer que eu te faça? O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Eu quero. Nós temos que querer. Talvez assim, se o Senhor, sabe, ele foi determinado. Foi uma pergunta direta e uma resposta objetiva. Eu quero ver. E se eu fosse falar com minhas palavras: Jesus, eu quero ver porque eu sou cego, eu não vejo as coisas, eu quero andar normal, não consigo. Eu fico dependendo das pessoas, as pessoas me levarem, eu fico dependendo de... Eu ia... Não. O que você quer? Eu quero ver. Mas transbordando de fé. Era diferente a resposta dele. Era objetiva, mas de qualidade. Muitos precisam, mas não querem. Deus não empurra a porta. Ele espera que você abra. Ele empurra a porta. Quer que te faça? Ele esperou. Eu quero ter a visão novamente. Não basta precisar, é necessário querer, irmãos. Porque muitos precisam, mas não querem. Ser curado, olha só, esse aqui é importante. Eu gostaria que você guardasse isso aqui. Ser curado da cegueira vai implicar mudanças. E não são todos que desejam assumir responsabilidades. Porque muitos precisam, mas não querem. Muitos precisam ser curados de uma cegueira. Ser curado da cegueira vai implicar em mudanças. E não são todos que desejam assumir responsabilidades. Enquanto você é cego, a sua vida é uma. Quando você passa a enxergar, a sua vida é totalmente diferente. E tem muita gente que não quer esse tipo de mudança. Tem pessoas que preferem permanecer com o seu jeito. Não, esse é o meu jeito. Não é o seu jeito. É uma coisa que você procurou para você, que te acomoda melhor. Dentro de algumas coisas que você gosta, que não é totalmente legal, mas você se adaptou e se moldou e vive. E não são todos que desejam assumir. 2023, como foi dito pelo pastor Murilo muito bem, nós temos alguns desafios. Desafios de... Não é só crescimento em números. Não. Crescimento em nós individualizado. Dentro do próprio contexto bíblico, quando se fala de ensinamentos, aprendizado, buscarmos interagir mais, nos conhecer mais, entender que somos uma família, mas foi muito legal, se é que eu posso usar esse termo, dia 28, eu de um ponto, às vezes eu paro e fico olhando. Eu faço muito isso com a minha família, mas aqui, como eu estava no seio da minha família, que é a Memorial de Vila Valqueire, eu de um ponto que eu estava, eu ficava assim e via irmãos interagindo, brincando, sorrindo, sabe, irmãos? Tem coisas que a gente não precisa ficar muito ligado em certas coisas e esquecermos que o que move nós é o amor. E eu quero concluir
dizendo um pedaço de uma frase e um versículo, dizendo que Jesus também trouxe a cura espiritual. O versículo 52 diz assim, Jesus fala para ele assim, ó, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Mas ele tomou uma postura. Bartimeu foi curado da sua doença física, mas ali ele recebeu uma cura espiritual, porque imediatamente, diz a palavra, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Precisamos, irmãos, sim. Precisamos das bênçãos físicas. Precisamos das bênçãos físicas. Mas nós precisamos também, às vezes nós estamos assim, irmãos. O corre-corre às vezes nos atrapalha. Às vezes nós estamos precisando muito de Jesus na nossa área espiritual. Pense nisso. Eu sei que às vezes uma palavra de confronto, ela traz um certo grau de desconforto. Mas o que eu falo para você, eu falo com muito amor e carinho. Pensa um pouco nisso, nos seus momentos espirituais com o Senhor. Porque Ele pode falar, Ele sim, pode falar melhor o teu coração. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Que Deus nos dê uma semana abençoada.